Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Você sente que está sempre a correr no mesmo ritmo e que não consegue melhorar a sua velocidade e que já experimentou fazer alguns treinos rápidos, treinos intervalados, mas fica muito cansado e não consegue suportar esse tipo de treinos? Então provavelmente está a precisar de diversão na corrida. E é disso que hoje vamos falar, de um treino que é a diversão no seu estado puro. Hoje vou-te mostrar um treino que é super simples, é leve e é super eficaz para nós conseguirmos melhorar a nossa velocidade na corrida. Vou-te falar do famoso fartlek. O fartlek é um jogo de ritmos que vai transformar a tua corrida por completo. E além de te explicar como funciona este tipo de treino, vou-te dar alguns exemplos para treinos para corredores iniciantes, para corredores intermédios e para corredores avançados. O fartlek é uma palavra sueca que significa jogo de velocidade. Basicamente é um tipo de treino em que nós vamos intercalando velocidade rápida com velocidade mais leve, ao contrário dos treinos intervalados, são extremamente estruturados, em que está definido logo à partida qual é que é a distância ou o tempo que nós vamos correr rápido e muitas vezes está definido qual é que é o ritmo ou o intervalo de ritmos que devemos fazer. No treino fartlek, isso em geral até pode nem sequer estar definido. No treino fartlek mais puro, esse tipo de variáveis não está tão bem definidas. Há uma certa espontaneidade que o corredor poderá ter, que faz com que haja esta diversão, este brincar com os ritmos que é tão interessante e que acaba por ter tão bons resultados. O fartlek também pode ser definido de uma forma estruturada. Também podemos definir um determinado período em que vamos correr rápido, depois um período em que vamos correr um pouco mais leve, e que a parte leve também pode ser definido também por um tempo fixo, por um ritmo também fixo. No entanto, o que vamos hoje falar é da componente mais lúdica do treino de fartlek. Um dos exemplos que muitas vezes se dá é, por exemplo, aqueles postos de eletricidade, onde nós podemos definir que vamos correr rápido entre o sítio em que estamos e até ao próximo poste elétrico que nós encontrarmos e depois, quando encontramos esse poste elétrico, vamos correr leve até encontrarmos um novo poste elétrico. E podemos definir o treino dessa forma, quase sem sabermos muito bem quando é que vamos correr rápido e quando é que corremos leve. Da mesma forma, podemos também fazer quando encontrarmos uma árvore, então corremos rápido, ou se encontramos um carro de uma determinada marca, então aceleramos, depois quando encontramos novamente um carro dessa mesma marca, então desaceleramos e corremos um pouco mais leve. Portanto, acaba por ter aqui uma certa imprevisibilidade que vai criar aqui um jogo que até nos distrai um pouco. Muitas vezes estamos tão focados na corrida que isso acaba por nos custar muito mais a correr, e se nós estivermos quase a brincar com este tipo de jogos, acabamos por depois conseguir correr rápido sem ter aquela fadiga que se vai acumulando no corpo. Ambas as soluções, quer uma solução mais estruturada em que nós definimos à partida qual é que é o tempo de corrida rápida e o tempo de corrida leve e quantas vezes é que nós vamos fazer essa corrida leve e corrida rápida, tanto essa parte mais estruturada como esta parte mais aleatória, ambas funcionam bem e, portanto, depende muito das preferências dos corredores. No entanto, esta solução mais lúdica poderá ser mais indicada para corredores iniciantes, para corredores amadores, em que é mais fácil nós irmos brincar com a corrida. E até muitas vezes nós não temos relógios para definir e para apitar ou para alertar que devemos então abrandar o ritmo. Então mesmo quase sem relógio nós podemos fazer este tipo de treinos na sua componente mais aleatória. Eu até diria que se eu só pudesse fazer um treino, não pudesse diversificar os treinos, provavelmente o treino fartlek seria o treino mais indicado ou aquele treino que eu mais escolhia, porque tem quer a componente
leve, que era a componente mais rápida, que depois também nos ajuda a evoluir e, portanto, acaba por ser um tipo de treino muito interessante. Se nós só fizéssemos treinos leves, então vamos ganhar muita resistência, vamos ganhar força. No entanto, teríamos o problema que não conseguiríamos correr muito rápido porque estaríamos sempre habituados a correr a um ritmo leve. Se nós escolhêssemos treinos intervalados ou treinos ritmados, acabam por ser treinos que nós estamos tão focados na velocidade, estamos tão focados em correr rápido que acabamos por depois perder um pouco a resistência, além da fadiga que se vai acumulando ao longo do tempo com esse tipo de treinos. E, portanto, eu diria que um treino fartlek acaba por ser quase o treino mais completo que nós podemos ter. Se nós queremos fazer um treino mais leve nesse tal fartlek, então aumentamos o tempo em que fazemos o ritmo leve e diminuímos o tempo em que estamos a fazer o ritmo rápido e acaba por ser então um treino mais suave, mais simples de fazer. Se nós queremos fazer um dia um treino mais rápido, então aumentamos a parte da velocidade, ou então aumentamos a distância ou o tempo em que vamos correr rápido e vamos diminuindo a parte de corrida leve. E portanto nós com o fartlek nós conseguimos quase montar uma planilha quase sem necessidade de fazer outro tipo de treinos, porque se queremos fazer um treino entre aspas longo, então fazemos muito pouco parte rápida e fazemos distâncias longas de parte curta e portanto a parte lenta e portanto acabamos por quase fazer todos os treinos que nós podemos fazer numa planilha só usando fartlek, por isso é que eu digo que é o treino mais completo que nós temos. Além disso, também é um tipo de treino que é muito útil para pessoas que começam a ter uma idade mais avançada, porque conforme nós temos uma idade mais avançada, depois temos mais dificuldade em fazer, por exemplo, treinos intervalados ou treinos ritmados, em que depois a componente cardiovascular depois sobe muito a pulsação, ficamos muito fatigados, ficamos muito cansados, então fazendo um fartlek é uma forma de nós fazermos grande parte do treino a um ritmo leve e fazer só alguns picos de velocidade um pouco mais elevada. E, portanto, o que eu queria destacar hoje é mesmo a facilidade com que este treino pode ser adaptado para nós conseguirmos fazer quase todo o tipo de treinos. Eu vou dar-vos alguns exemplos de treinos de fartlek que são muito utilizados ou podem ser muito utilizados, quer por corredores iniciantes, quer por corredores intermédios, quer por corredores avançados. Por exemplo, corredores iniciantes que estão habituados a correr leve, a aumentar a resistência, ainda não têm grande capacidade para correr de uma forma muito rápida, muitas vezes até ainda têm pouca resistência para correr uma distância elevada, então já conseguem correr 4 ou 5 km, então podem começar a fazer alguns treinos em que esses 4 ou 5 km, ou então 20 ou 30 minutos ou 40 minutos, fazem 3 minutos, por exemplo, em corrida leve, depois fazem 1 minuto em corrida um pouco mais rápida, e, portanto, sobem-se ligeiramente a velocidade, depois baixam, depois estão mais 3 minutos, depois correm mais 1 minuto em ritmo um pouco mais rápido, depois voltam de mais 3 minutos em ritmo leve, e com isto o corpo vai se habituando a correr uma forma um pouco mais rápida. Da mesma maneira que nós, quando começamos a correr e somos corredores completamente iniciantes, nós intercalamos corrida com caminhada, em que corremos 1 minuto, depois caminhamos 3 minutos, depois corremos mais 1 minuto, depois mais 3 minutos de caminhada, e depois com o tempo já conseguimos correr 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e vamos reduzindo o tempo da caminhada. O mesmo pode ser feito aqui com o fartlek, em que nós, de início, somos corredores completamente iniciantes ou amadores, então corremos 1 minuto e, rápido e depois 3 minutos ou 4 minutos leve. Com o tempo nós podemos ir aumentando o tempo a 2 minutos de corrida rápida, aos poucos vamos diminuindo o tempo de corrida leve e vamos aumentando aos poucos a corrida rápida. E portanto um exemplo é, por exemplo, 20 a 30 minutos de corrida
em que vamos intercalando 1 minuto de corrida um pouco mais rápida com 2 minutos de corrida um pouco mais leve. Para corredores intermédios, então aí já vamos aumentar um pouco o tempo de corrida, por exemplo 40 minutos, em que vamos já aumentar também um pouco o tempo que vamos correr rápido e a diminuir um pouco a parte que vamos correr lento. Quanto nos corredores iniciantes nós temos uma componente de corrida rápida mais pequena do que a corrida leve, ou seja, 1 minuto de corrida rápida para 3 minutos, por exemplo, de corrida leve. No caso do corredor intermédio, então já podemos pôr 2 minutos de corrida rápida com 2 minutos de corrida leve, ou 3 minutos de corrida rápida, 3 minutos de corrida leve, portanto já é uma equivalência entre a parte rápida com a parte leve, já são corredores com mais experiência, com maior capacidade física, e então conseguem suportar mais tempo este tipo de ritmos um pouco mais rápidos. Para corredores mais avançados, então aí já vamos aumentar um pouco mais, já podemos ir até aos 60 minutos de treino, em que vamos ter uma componente de corrida rápida muito maior do que a componente de corrida leve. Neste caso já podemos ter, por exemplo, 3 minutos de corrida rápida com 1 minuto e meio de corrida mais leve, ou 4 minutos de corrida rápida com 2 minutos de corrida leve. É importante nós, quando estamos a fazer este tipo de treinos, não exagerarmos muito na parte rápida e não baixarmos muito o ritmo na parte lenta. O ritmo em que normalmente fazem o treino leve é mais ou menos por aqui, a parte rápida é um bocadinho acima, a parte lenta é um bocadinho abaixo, e acaba por o ritmo leve, normal, ser o ponto intermédio daqueles dois ritmos que são feitos. Portanto, experimentem, que vão ver que será muito útil e vão ganhar muita velocidade. Este tipo de treinos é muito utilizado principalmente quando estão a fazer a transição do período de base para o período específico, ou seja, quando vocês estão a ganhar resistência, fazem basicamente treinos leves para conseguirem correr cada vez maiores distâncias. Depois, quando se começam a preparar mais para a prova, então têm que começar a fazer treinos mais rápidos, e então aquela transição do treino leve para os treinos intervalados é feita, por exemplo, através do fartlek, em que quando já acabam a parte do treino de resistência puro, então começam a incorporar algumas sessões em que fazem este tipo de treinos, em que correm um pouco mais rápido em alguns períodos, que é para depois, quando vão fazer os treinos intervalados, já terem essa capacidade de correr mais rápido, porque o treinaram para isso. Portanto, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu julgo que é um vídeo interessante porque fala de um treino que eu acho que é dos mais completos que nós podemos ter. Se gostaram, deixem o vosso joinha, subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito, e não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos, porque é importante partilhar conhecimento, porque correr só por correr acaba por muitas vezes não se conseguir resultados. Correr com algum propósito às vezes é o suficiente para nós começarmos a evoluir muito mais rápido. Portanto, até à próxima e bons treinos.